Louvado seja Deus por sua divina bondade, por suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós estamos aqui novamente para compartilhar com cada um de vocês a palavra do Senhor, o desejo de que Deus edifique as nossas vidas, que Deus nos conceda entendimento na sua palavra e sejamos fortalecidos por sua graça, por sua bondade e por tudo que Ele nos concede de entendimento teológico, princípio bíblico e verdades que venham solidificar a nossa vida cristã, a nossa caminhada com Deus. Agora nós estamos em Tito, no primeiro capítulo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Paulo nos leva aqui a compreender essa parte doutrinária com respeito à vida eterna, com respeito à salvação. Nós estudamos alguns capítulos da carta de Pedro, segunda carta de Pedro, falando da nossa responsabilidade de desenvolver uma vida de piedade, aplicando cada uma daquelas virtudes à nossa fé, associando, para que vivamos como um verdadeiro cidadão celestial nesse mundo e nessa terra. Nós temos aqui como tema para pensar o cidadão celestial em um mundo pagão. Ele foi salvo pela graça. Vejam, todo cidadão celestial na face da terra é aquele que foi salvo pela graça. Nós estamos vivendo num mundo pagão, num mundo de uma geração corrupta, onde nós temos a responsabilidade de dar evidências claras de que nós fomos transformados pelo Evangelho, nós fomos alcançados pela graça de Deus e que essa graça ela está nos educando dia após dia, nos educando e nos conformando à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Paulo diz em Romanos que onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo, logo no primeiro capítulo de Romanos, versículos 16 e 17, ele trata, trabalhando para nós que uma das maiores glórias do Evangelho é que o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então vejam bem, logo nesses primeiros 4 versículos, Paulo usa muita teologia, ele fundamenta uma teologia para dar a certeza da nossa vida eterna e o que é essa vida eterna, onde está fundamentada essa vida eterna. A nossa vida eterna ela tem fundamento, ela tem uma base estrutural, bíblica, teológica e que nós devemos conhecer, nos apegar, nos fundamentar para que possamos viver como cidadãos dos céus, numa geração, numa terra pagã, numa geração corrupta. O tema predominante de Paulo aqui, tudo é sobre a salvação em Cristo Jesus. Precisamos lembrar que quando Paulo fala de salvação, de vida eterna, ele trata de uma forma bem radical. Ele põe claramente cada ponto no seu devido lugar, mostrando que a salvação ela é algo que procede unicamente e exclusivamente de Deus, e não da contribuição humana ou de alguma participação do homem para que ele seja salvo. A salvação é para quem está desesperadamente perdido, é aquele que toma consciência da sua condição de morto em delitos e pecados, é alguém que entende que não tem a capacidade de se justificar diante de Deus, ele não tem o que oferecer a Deus e, na verdade, ele nem quer esse Deus porque ele se encontra morto espiritualmente. Só Deus, somente Deus e ninguém mais, tem o poder de ressuscitar os mortos espiritualmente. Conforme Efésios 2, versículos de 1 a 5, quando fala que todo ser humano ele se encontra morto
em seus delitos e pecados, ele vive segundo o curso deste mundo, ele vive segundo os próprios pensamentos da carne, né, os desejos da carne, dos próprios pensamentos, e ele vive satisfazendo os principados e potestades do mundo. Ele lhe é declarado no versículo 3 como um inimigo de Deus. Mas o versículo 4 e 5 de Efésios 2 mostra que, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que ele nos amou, ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, somente através da pessoa de Cristo. Vejam bem, se todo ser humano se encontra morto espiritualmente em seus delitos e pecados, isso implica que só Deus pode dar a vida eterna, só Ele pode dar a regeneração, o novo nascimento. Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 4 a 6, e João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e 19, que a humanidade ela se encontra cega espiritualmente. Somente Deus, que trouxe à luz a existência, só Ele tem o poder de abrir os olhos aos cegos. Então você pode confirmar isso em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 4 até o versículo 6, que fala que o Deus deste século, se referindo a Satanás, ele cegou o entendimento da humanidade com a entrada do pecado no mundo. João 3, 16 a 19 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ele tenha a vida eterna. E depois dos outros versículos, 17 e 19, nos diz que a luz veio ao mundo, ou seja, se referindo a Jesus Cristo como a luz do mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a própria luz. Por quê? Jesus Cristo, que é a luz, ele revela o nosso pecado, a nossa condição, o nosso estado de mortos em delitos e pecados. E em pecado nós não queremos a luz, porque a luz revela o nosso pecado. Mas Deus enviou a luz, Jesus Cristo, para revelar o nosso pecado e mostrar a nós que somente nele, através dele, nós temos salvação. E isso é que Paulo está dizendo, do versículo 1 até o versículo 4 do primeiro capítulo de Tito, não é? A salvação é graça de Deus, ela não é mérito humano. A salvação, ela está enraizada na escolha de Deus por nós, não em nossa escolha por Ele. Você pode confirmar isso em vários textos, como Efésios, primeiro capítulo, versículo 4 e 5, João 15, 16, quando o próprio Cristo nos diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. A nossa salvação, ela está enraizada, ela está fundamentada, solidificada na escolha de Deus por nós. Deus nos escolheu, cada um de nós, por sua promessa e nos concedeu a promessa de vida eterna, o que nós aprendemos em 2 Pedro, primeiro capítulo, a partir do versículo 3. Então, vejam bem, Paulo declara aqui no versículo 3 que esse Deus é o nosso Salvador. No versículo 4 ele declara que Jesus Cristo é o nosso Salvador, conforme Tito 1,3 e Tito 1,4. Então vejam bem, Paulo está dizendo a mim e a você que Deus e Cristo eles estão no mesmo nível, no mesmo patamar, ou seja, Cristo é o próprio Deus, ele está no mesmo nível do Pai. Ele faz a mesma coisa no capítulo 2 de Tito, do versículos 10 a 13, onde ele chama Deus de nosso Salvador, e lá no versículo de capítulo 3, versículo 4 e 6, ele chama Cristo de o Salvador. Então, o Filho e o Pai estão no mesmo patamar de igualdade no que se refere à nossa salvação. Deus Pai e Cristo o Filho são o nosso Salvador, ou seja, a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo executaram, planejaram, executaram a obra da salvação para aplicar ao nosso coração. Então vejam bem, a nossa salvação ela está solidificada nisso. Se você olhar aí para o primeiro versículo, ele está falando de uma promessa feita de uma fé que foi promovida para os eleitos, para a salvação dos eleitos. A fé que é dos eleitos, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos para o eleito. Esse é o papel de Paulo. Então vejam bem, na mente de Paulo, Jesus Cristo é totalmente Deus
e o Deus triuno é o único Salvador. E a gente pode ver isso lá no capítulo 3, versículo 5, capítulo 3 de Tito, versículo 5. Então ele começa dizendo, para promover a fé dos eleitos de Deus. A palavra aí para, né, quer dizer algo que tem significado para o propósito, a fim de quê? Com uma finalidade que? Então Deus deu essa missão a Paulo como apóstolo, como enviado de Cristo, para promover a fé dos eleitos, para promover essa edificação dos eleitos por meio da fé. Paulo trabalhou como apóstolo e evangelista exatamente com esse propósito, com essa proposta de levar essa fé aos eleitos de Deus. Paulo está declarando perfeitamente aí que a salvação ela é unicamente um projeto de Deus, um plano de Deus. E é interessante que Efésios 1:4, né, ele diz assim, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Então quando Paulo está dizendo isso, olha, para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Vejam que o cidadão dos céus, ele tem marcas bem distintivas. O cidadão dos céus é aquele que recebeu a vida e a piedade de Deus, ele recebeu uma nova natureza, ou seja, ele é participante da natureza divina, ele foi liberto do pecado, da corrupção dessa geração, desse mundo. Por quê? Porque a ele foi prometida uma fé de salvação, uma fé que o liberta, uma fé que o salva, uma fé que dá a ele uma nova natureza, uma fé que realmente o liberta por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então vejam bem, tudo isso, você enquanto cidadão dos céus, num mundo, numa geração corrupta, você precisa entender que você foi salvo tão somente pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Paulo nos diz isso em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé é dos eleitos, ela foi prometida por Deus Pai em Cristo Jesus para que você, ao ser despertado por Deus, ao ser regenerado por Deus, ao receber essa promessa, ao abrir os seus olhos e entender o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Senhor, o Messias, o Salvador. Lembre-se, Paulo está aqui desafiando Tito de que ele, como um cidadão dos céus, um cidadão celestial, nesse mundo corrupto, nessa geração corrupta, ele esteja promovendo essa fé, levando essa fé através do conhecimento do Evangelho, através do conhecimento de Cristo, para que o homem entenda a salvação é graça de Deus, não é mérito humano. A salvação ela está enraizada na escolha de Deus por nós e não na nossa escolha por Ele. Então que ao dar essa introdução, nós possamos trabalhar mais profundamente a partir dos próximos vídeos esses detalhes. Deus edifique a sua vida, Deus estruture a sua mente, Deus estruture a sua fé, o seu coração, para que, à medida que estudarmos, nós sejamos fortalecidos, edificados, para que possamos viver nesse mundo, nessa geração corrupta, como um cidadão dos céus, como embaixadores de Cristo, onde a glória de Deus, onde a glória de Cristo possa ser percebida nas nossas vidas. Deus te abençoe e tenha um bom dia.